Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo, este é mais um dos vídeos do treinamento de batalha espiritual no casamento. E hoje eu quero falar sobre um assunto que todos vocês conhecem, independente da religião de vocês, ou até mesmo se você não tiver religião nenhuma. Quem nunca ouviu falar da história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé, ela é vista por muitas óticas, inclusive pela escatologia, pelos ensinamentos, pelo cuidado com a natureza. Mas poucas pessoas conseguem entender a revelação que tem por trás da história da Arca de Noé no que se trata de casamento, no que se trata de família. E nessa altura do campeonato, do treinamento de batalha espiritual no casamento, eu quero alertar para você, ou atentá-lo, sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Desde o primeiro vídeo até agora, nós já falamos sobre poder profético da aliança, falamos sobre espíritos atravessadores, falamos sobre as maldições, maldição de Ananias e Safira, e vamos continuar falando muita coisa profunda. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui? E para você entender o que nós estamos fazendo aqui, eu quero falar de Noé. Noé, aqui na história da Bíblia, ele era um homem que viveu em um tempo de crise, um tempo em que o mundo estava debaixo de juízo de Deus. Tantos pecados, tantas maldições, tanta sujeira, tanta iniquidade, tanta maldade, que chegou no limite do coração de Deus, de maneira que o Senhor, lá de cima, olhou para a terra e pensou: eu vou precisar recomeçar, eu vou precisar acabar com a humanidade, eu vou precisar mandar juízo, julgamento sobre a terra e vou começar do zero, vou começar novamente. E preciso de alguém que eu possa contar para isso, porque ele já havia criado Adão e Eva, e agora ele precisava de um novo casal começar novamente essa história. Então, você vê que há uma analogia entre Adão e Eva e Noé e a sua família, porque ambos foram primogênitos de uma época, de uma geração, e nós temos que dar muito graças a Deus pelo trabalho, pela vida de Noé e de sua família. Agora, acabei de falar que o tempo de crise que estava sobre a terra, que gerou o juízo, isso não é muito diferente do que nós temos vivido, não apenas no Brasil, nesse tempo que nós vemos tanto problema de violência, de tragédias, de fome, de corrupção, de criminalidade, de prostituição, de adultério, de profanação da família, profanação das coisas que são sagradas, profanação da religiosidade. Tudo isso aí que está acontecendo no Brasil e no mundo são evidências de que o país está debaixo de um julgamento, de um juízo. O que é um julgamento? Julgamento é quando Deus permite que o mundo espiritual sinalize para nós, através do mundo natural, que as coisas não estão bem, que nós precisamos entrar em arrependimento, em quebrantamento, em santificação. É igual uma febre. Se você sente uma febre, você tem duas opções. Você dizer assim: eu estou com febre e Deus quer meu mal, Deus está me botando febre porque Deus não me ama. Ou você pode olhar por uma outra ótica e dizer assim: eu estou com febre porque Deus está me sinalizando que tem alguma coisa errada no meu corpo. Eu preciso descobrir o que tem de errado no meu corpo. Então a febre, assim como qualquer doença, sinalizam ao corpo que tem algo errado. Sinalizam para nós que há algo errado. O juízo, as crises, os problemas que nós enfrentamos, tanto dentro de casa quanto na sociedade em geral, eles são apenas evidências de que há algo errado. E o errado está sempre no coração do homem. Se você estiver lendo os decretos de bênção e de maldição, lá de Deuteronômio capítulo 28, você vai perceber que tudo isso que nós temos vivido são juízos de Deus, são avisos de Deus de que a sociedade está corrompida, de que o mundo está um caos. E é preciso que se levantem Noés, uma geração de pessoas que digam o seguinte: Deus, o mundo está corrompido, mas se o Senhor quiser reconstruir, pode contar comigo. Às vezes nós pensamos assim: poxa, como é que tudo isso vai se consertar através de uma pessoa só? Mas Deus fez isso através de Noé e fez isso através do seu filho Jesus Cristo. Então veja bem, Noé, ele teve algumas características, porque Noé, ele olhou para uma situação caótica, uma situação trágica, o mundo estava em caos, e ao invés dele entrar nesse ritmo hipnótico, nesse ciclo babilônico e dizer: se o mundo está em caos, se o mundo está em caos, o sol nasce para todos, eu vou sofrer também essa calamidade, a minha mulher, meus filhos também vão sofrer essa calamidade.
Pelo contrário, Noé teve um ato nobre. Ele ouviu a voz de Deus. Ele se conectou com Deus. E como consequência dessa conexão, Noé salvou a sua família da crise. Ele salvou o seu casamento, ele salvou os seus filhos, ele salvou os seus netos, ele salvou muita gente. Então você, marido, você, esposa que está assistindo esse treinamento agora, acredite, você pode ser um Noé dessa geração. Você pode ser uma pessoa que vai correr por fora da crise. Você vai correr por fora da iniquidade, da prostituição, do adultério, da violência, da crise financeira, das brigas conjugais, dos problemas familiares, da rebelião dos filhos. Você vai correr por fora, por quê? Porque você, independente se você é homem ou Noé, ou mulher, independente se você é homem ou mulher, você vai se conectar com Deus e dizer: Senhor, usa-me como Noé na minha casa, para que, independente, a despeito do juízo que está sobre a minha nação e sobre o mundo, que eu possa ter a minha própria arca e que pelo menos a minha casa seja salva. É o que está escrito na palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse vídeo, ele tem um objetivo seguinte: primeiro, te conscientizar que há esperança. Basta que você, que está me assistindo, diga: Deus, eu quero ouvir do Senhor quais são as instruções para que eu possa construir a arca da salvação da minha casa. Entenda que a arca de Noé não foi uma arca de salvação de elefantes, de elefoas, de jacaré, de papagaio, de leão, de leoa. A arca de Noé foi uma arca da salvação da humanidade, da salvação da família. Os animais, eles foram colocados na arca porque a sociedade, as famílias que nasceriam de Noé, da sua esposa e dos seus filhos, precisariam desses animais. Agora, a arca de Noé, a primeira coisa que nós pensamos quando, desde pequenininhos, lembramos de arca de Noé, nós lembramos de um barco gigante cheio de animalzinho. Eu quero que você pense nesse barco gigante com a sua família dentro. A arca de Noé foi criada para salvar uma família. E Noé guerreou contra a sociedade para salvar essa família. Inclusive, tem uma coisa interessante. Às vezes eu fico pensando, esse homem deve ter sido muito corajoso, deve ter sido um guerreiro. Porque, imagine você, construindo aquela arca e todo mundo dizendo: esse cara é maluco, esse cara é doido, pelo amor de Deus, o que ele está construindo nessa arca? Aí ele dizia: vai chover sobre a terra. Mas nunca tinha chovido. Para quem nunca estudou isso aí, chuva não existia. Deus havia revelado para ele que ia chover, né? E ele falou: vai cair água do céu, vai chover. E de repente, aquela sociedade inteira começou a chamar ele de maluco. É isso que nós ouvimos. Você que está assistindo esse treinamento, muita gente está dizendo: você está assistindo esse curso, não tem mais jeito não. Larga o seu marido, larga a sua esposa, desiste, recomeça, faça justiça, vive a Babilônia, vive o pecado. Noé ouviu isso. O mundo inteiro estava contra ele. Mas ele disse: eu vou continuar fazendo a arca, eu vou continuar fazendo a arca. E sabe-se lá quanto tempo ele ficou lá fazendo aquela arca sozinho, sem ajuda de ninguém. Às vezes nós nos vitimizamos tanto, nós dizemos para as pessoas: se você não me ajudar eu não consigo fazer. Eu preciso de socorro, pastor, eu preciso de socorro, meu casamento está acabando. Advogado, eu preciso de socorro. Psicólogo, psiquiatra, né? Eu preciso de socorro. Não, você vai conseguir. Noé conseguiu sozinho. Ele teve que influenciar toda a sua família. Ele teve que usar do que tinha em mãos. Mas ele enfrentou a resistência de uma multidão. E isso só era o começo da dificuldade, porque quando começou a chover e quando as águas começaram a subir, pensa comigo, gente, todo mundo morrendo afogado, o mundo inteiro tentando pular dentro da arca de Noé, o mundo inteiro tentando arrombar a arca, e Noé agora travou as portas e Deus o ajudou. E Noé disse: não, vocês não vão trazer a maldade de vocês para dentro da minha arca. Vocês não vão trazer a violência de vocês para dentro da minha arca. Vocês tiveram a oportunidade de vocês, mas vocês não aproveitaram. Então, a arca de Noé, ela vai nos orientar várias coisas que eu quero compartilhar com você, algumas delas aqui. Algumas eu já falei. Primeira coisa, como construir uma arca para salvar a sua família, para salvar o seu casamento, seus filhos. Quais os princípios que Noé seguiu para conseguir isso? Primeiro princípio:
esteja atento às crises que estão por vir. Mantenha o foco na sua casa. Nós temos que ter um senso profético para olhar lá na frente. O brasileiro, principalmente, nós somos muito imediatistas. Nós só percebemos o problema quando ele chega. Nós não lemos jornal, nós não observamos a política, nós não observamos a sociedade, nós não observamos os sinais proféticos, nós não observamos a palavra. Então, quando a crise chega, nós fazemos aquele, ó vida, ó céus, ó azar, quem vai me defender agora? Só que, se nós olharmos lá na frente e dissermos, vem uma tempestade, eu estou sentindo que vem uma tempestade. Noé olhou antes, ele ouviu a voz de Deus antes, ele se preparou antes do problema acontecer. Talvez o problema que você esteja enfrentando na sua casa hoje é resultado de um despreparo. Você foi pego de surpresa, porque não orou, porque não leu a palavra, porque não leu as escrituras, porque não observou os sinais. Talvez eu fale sobre isso nos próximos vídeos, sobre o termômetro do casamento, que às vezes o casamento está sinalizando, né? Olha, o marido está sinalizando, ele não está conversando, a esposa está sinalizando, ela já não está querendo dormir mais contigo. Os sinais estão acontecendo. É hora de preparar a arca. E aí você deixa o problema chegar em cima da hora. Não vai dar tempo. Quando a chuva vier, quando a tempestade vier, você vai morrer com os demais. Então, primeiro é isso, esteja atento às crises que estão por vir e mantenha o foco na sua família. Segundo, assuma o seu papel como coluna na sua casa e ouça a voz de Deus. No caso de Noé, Noé foi coluna. A mulher e os filhos simplesmente o seguiram. Acreditaram, talvez demoraram para acreditar ou não, mas uma coisa é certa, na hora que ele entrou na arca, a mulher e os filhos também entraram. Mas Noé foi a coluna. Quem dobrava o joelho para falar com Deus era Noé. Quem enfrentou o obstáculo era Noé. Quem orou foi Noé. Uma certa vez, na igreja que eu pastoreei durante 7 anos, lá em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, um jovem senhor se converteu. E quando ele se converteu, fizemos uma festa na igreja e trouxemos a família, os familiares dele para assistir o culto conosco. E a mulher dele foi visitar o culto e ela falou assim, meu marido era alcoólatra, meu marido, ninguém acreditava mais na recuperação dele, mas eu orei 20 anos pelo meu marido. Agora imagine, meu querido, orar 20 anos. Hoje em dia os casamentos acabam com 1 ano, com 2 anos. As pessoas não têm paciência para ser coluna. Coluna é o que sustenta. E como se sustenta? Através de esforço, de perseverança, de boa vontade, de joelho, de oração, de jejum, de caminhar mais 1 milha. Seja coluna, independente se você é mulher, independente se você é homem, se é o marido, se é a esposa, seja coluna, porque se a coluna estiver firme, o palácio não cai. Sansão só venceu os filisteus porque ele derrubou as colunas. Enquanto aquelas colunas estavam firmes, o palácio estava de pé. Terceiro lugar, esteja pronto para contradizer a sociedade babilonizada. Tudo que você fizer pelo seu casamento, acredite, é o contrário do que a sociedade está pregando. Noé fez algo que ninguém dizia que era certo, ninguém acreditava, ninguém apoiava, mas ele sabia que era certo. Então, quando você começar a dizer no trabalho, na escola, na faculdade, olha, eu estou lutando pelo meu casamento, vai ter muita gente dizendo, mas teu marido não tem jeito não, ou vai dizer, sua esposa não tem jeito, já passei por isso antes. Esteja pronto para contrariar a sociedade. A sociedade não é a nossa referência. Nós não nos movemos por opinião pública. Nós não nos movemos por alienação. Nós nos movemos por fé e pela palavra de Deus e por amor, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Número 4, acredite que o Deus que chama envia recursos do céu. Meu querido, eu não imagino como Noé construiu a arca. Já vi um monte de filme aí, cada um mais engraçado do que o outro. Eu não sei se Deus mandou guindaste do céu. Eu não sei se Deus mandou anjo para carregar. Mas uma coisa eu sei. Noé sozinho não tinha condição nenhuma de construir aquela grande arca. Deus enviou recurso. Deus enviou material. Deus enviou ajuda. Desde o momento que você se posiciona, eu vou lutar pelo meu casamento, Deus envia recurso de todas as áreas para te ajudar. Número 5. Não desista enquanto a arca não estiver pronta. Noé lutou,
E ele só relaxou um pouquinho depois que ele estava dentro da arca. Imagino que ele deve ter tirado um sono bem gostoso lá dentro. Mas enquanto isso, foco. Ele lutou até o fim. Enquanto você não tiver certeza, meu casamento, meu marido, minha mulher, meu casamento, meus filhos estão firmes no Senhor, está tudo resolvido, não descanse. Lute, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Vai chegar o seu tempo de bonança, mas primeiro lute pelo seu casamento. Número 6. Esteja pronto para o trabalho pesado, claro, não foi fácil. E número 7, para finalizar, pense nos resultados. Quando você imagina o resultado, vale a pena todo o processo. Então, quando você estiver na luta, na peleja, na oração, no jejum, na perseverança, enfrentando obstáculos, construindo a arca, visualize o seu casamento. Imagine vocês viajando juntos. Imagine o seu marido, sua esposa salvo, liberto. E você vai saber, olhando para o alvo, que vale a pena prosseguir. Ok, gente? Então, Noé, durante muitos meses, foi visto como um louco, como um perdido. Mas, no fundo, ele foi um grande salvador da sua casa. Antes de nós sermos libertadores de pessoas na igreja, temos que ser libertadores dentro do nosso lar. Amém? Espero que você esteja gostando do treinamento, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gosto muito dessa palavra. Seja uma bênção, seja uma coluna, seja Noé na sua casa, na sua geração. Deus te abençoe. Até a próxima.